Bom dia, paz do Senhor Jesus. Passando aqui rapidamente para compartilhar com você uma pequena porção da palavra de Deus. E eu já quero começar dizendo que conforme Ageu 2, verso 9, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, no livro do profeta Ageu, nós temos essa frase tão bonita, tão usada nas nossas pregações. Sei que você já ouviu várias vezes, em vários hinos, em vários estudos, e isso nos anima saber que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas nessa reflexão dessa manhã, eu estou procurando entender melhor essa passagem. Então, em Ageu 2, verso 3, nós temos o porquê que Deus falou que a glória da segunda casa ia ser maior do que a da primeira. Porque algumas pessoas, ou quase todas, estavam dizendo assim que a segunda casa não era nada comparada com a primeira. A segunda casa não era nada comparada à história e à suntuosidade, a grande obra arquitetônica, a magnificência que foi o Templo de Salomão. Muito bem, então vamos lá tentar entender o que foi o Templo de Salomão, para que possamos entender de que glória que Deus está falando. O Templo de Salomão, você vai encontrar a descrição dele, como que foi feito, o projeto, que aliás não é de Salomão, o projeto é de Davi, seu pai, e é executado por Salomão. Ele está lá no segundo livro das Crônicas, e lá tem toda a forma que foi feito, e ali nos é dito sobre o material usado, sobre a grandeza do que foi feito, prata, ouro, objetos preciosos. O templo era algo que, creio eu, você entrava nele e você tinha aquela consciência de imensidão, você tinha aquela consciência de grandeza quando você entrava dentro do templo. Porém, teve um momento que esse templo ficou cheio da glória. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 2, onde nos é dito que os sacerdotes eles não podiam ficar de pé por causa da glória de Deus que se fez presente naquele templo. Então, glória de Deus. Deus não está falando do lugar. Deus não está preocupado se o templo é bonito, se ele tem recursos ou não. Deus está preocupado com as pessoas. Então a glória de Deus enche o lugar e os sacerdotes sentem o impacto da presença de Deus ali naquele lugar. Muito bem. Israel falhou na sua missão em vários aspectos e Deus precisava tratá-los. E para tratá-los, Deus providenciou o meio mais duro que uma pessoa pode conhecer, que é o cativeiro. E eles ficaram cativos ou em cativeiros por absolutamente 70 anos, conhecido na história bíblica como cativeiro babilônico. Os babilônicos, eles também entraram em Jerusalém e destruíram o templo, arrasaram com o templo. Então agora Israel não tem mais nação, não tem mais templo e está em terra que não é sua, está em terra estranha. 70 anos se passaram e agora o povo está voltando sob a liderança de Esdras e Neemias. E eles tinham uma missão, reconstruir a cidade e também reconstruir o templo. Quando estou lendo o livro de Esdras, lá no capítulo 3, entre os versos 11, 12 e 13, nós percebemos que aqueles que conheceram a primeira casa que Salomão fez, eles estavam chorando, porque Esdras e os seus amigos, irmãos, os companheiros, eles estão lançando os alicerces do novo templo. Estão alicerçando para que o novo templo seja feito. Essa é a segunda casa. E eles percebem que em nada vai ser igual aquilo que um dia foi o templo de Salomão, ou o templo que Davi projetou e Salomão aí construiu. Então ali eles choram, ficam amargurados. Lá no profeta Ageu isso se repete. E então Deus faz essa promessa e fala: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porém, lendo a palavra de Deus, eu não encontro algo parecido com o que aconteceu no templo de Salomão. O que aconteceu no templo de Salomão, ele é similar ao que aconteceu na consagração do tabernáculo, onde a glória de Deus se fez presente. Mas eu não encontro isso no templo que foi construído na época de Ageu, Esdras e Neemias. Eu não consigo encontrar isso. E então me resta entender
que Ageu está falando ainda de outra coisa. Ageu fala no contexto profético e messiânico. Eu quero que você entenda que tudo na Bíblia aponta para Cristo, para a sua obra redentora. Tudo. Cristo é o tema central de todas as Escrituras. Então é em Cristo que orbitam todas as profecias, todas as doutrinas, tudo aquilo que a Bíblia tem. Tudo está em volta de Cristo e apontando para Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19, nós vemos Jesus dizendo assim, para alguns líderes da lei, ele diz assim: eu posso destruir o templo. O judeu ele amava o templo. Aliás, na época de Cristo, já não era mais o templo construído por Ageu e Esdras, já era um outro templo reformado agora por Herodes, chamado de Herodes o Grande, porque de grande não tinha nada, né, aos olhos de Deus. E Jesus fala assim: eu posso destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E a Bíblia fala que ele não estava falando do templo físico, ele estava falando do templo que era o seu próprio corpo. A Bíblia também vai dizer para nós que nós somos templo e habitação de Deus. Eu quero dizer que Deus não tem prazer em habitar em templos feitos por mão de homens, aliás, é a própria Bíblia que diz isso, mas Deus tem prazer em habitar em vidas humanas. A preocupação de Deus é com vidas humanas, e que a glória de Deus ela pode ser sentida em um grande templo ou num espaço físico construído com pessoas que estão ali, mas a glória de Deus também pode ser sentida no meio de um monte, numa tapera, numa igreja mais simples possível, porque Deus está preocupado com pessoas. A glória de Deus fala do enchimento de Deus no lugar. Nós tivemos um congresso agora, nesse mês, o tema dele foi justamente esse, enche-me, né? Então, estou até aqui com camiseta aqui do congresso, fazer uma propaganda do congresso que já acabou, mas está aqui, enche-me, congresso que houve aqui na nossa sede, na Adebras aqui, na nossa cidade, em Ribeirão Preto. Então o tema foi enche-me, e estava falando então lá do tabernáculo. Deus quer encher a sua vida, você é a segunda casa. Você é o grande projeto de Deus no mundo. Você é a habitação do Senhor. Quando fala de glória de segunda casa, meu irmão, a Bíblia não está falando de bens materiais. Então nós ouvimos umas pregações, nos animamos e falamos assim: agora se eu tenho um carro do ano 80, o pregador vai e fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e você vai ter um carro do ano 2020, quer dizer, um modelo que está para sair ainda, nós estamos em 2019. Ou você tinha uma casa de 2 quartos, agora você vai ter uma casa com 30 quartos, algo quase que um sheik árabe, um magnata. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala de glória, a Bíblia fala de presença de Deus. É claro que onde há a presença de Deus, as coisas acontecem. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Mas quando fala de glória, está falando de presença. E eu quero dizer que céus e os céus dos céus não podem conter a Deus. Salomão disse isso quando estava fazendo o templo. Salomão tinha essa noção que Deus não podia ser contido em um templo humano, numa construção de pedra humana, mas Deus pode ser contido na sua vida. Deus pode ser encontrado dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então a glória de Deus pode ser manifesta na sua vida. Jesus também templo de Deus. A Bíblia fala assim: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então que a glória de Deus repouse sobre a sua vida. Seja templo do Senhor. Tenha vida no altar. Salomão, quando fez o primeiro templo, ele orou e falou assim: Senhor, qualquer pessoa que orar nesta casa, ouve do céu e responde. E Deus vai dizer assim para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o fato de estar na casa, no templo, não quer dizer nada. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu os ouvirei dos altos céus. Vou vir até eles e vou sarar a sua terra. Não deixemos de congregar. Não vai dar uma de esperto e falar: agora eu não preciso ir para a igreja. Hebreus fala para a gente não deixar de congregar. Mas entenda que você é templo do Espírito Santo e que você vai ser, em nome de Jesus, glória de segunda casa. Que Deus lhe abençoe essa manhã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo lhe acompanhe.
e que você tenha um dia aí abençoado na presença do Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.